A gente vai falar sobre negativo de vidro. No trabalho, a gente tem como objetivo apresentar um pouco sobre o suporte de vidro e as suas propriedades, patologias, maneira de estabilização desse suporte, de conservação e de higienização. Esse foi um método muito utilizado no século XIX e também é um método muito frágil, e a gente vai falar um pouco mais dele aqui. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a história do negativo. Os negativos de vidro, eles datam a partir de 1848, e a gente vai dividir aqui eles em 3 partes, que seria albumina, colódio e gelatina. O processo de albumina ele é datado em 1848 e foi criado por Claude Félix Niepce de Saint-Victor. Ele foi um inventor e um fotógrafo francês. O processo ele consiste na utilização de uma placa de vidro coberta por uma camada de albume e depois de seca essa placa era sensibilizada por uma solução de nitrato de prata. Depois das placas serem sensibilizadas, as chapas elas poderiam esperar até 15 dias para serem expostos, para a fotografia ser feita, e depois mais de 10 a 15 dias para se revelar, vamos dizer assim, a fotografia. Esse foi um processo muito incrível na época, porque ele dispensava o transporte de câmeras escuras para se realizar a fotografia, e os processos eles poderiam ser realizados em estúdios. Então, a sensibilização da placa e outros equipamentos poderiam ser feitos em estúdio, o que facilitava esse tipo de fotografia em viagens. Já o colódio, ele foi um processo inventado em 1851 por Frederick Asher, era chamado de processo de colódio úmido, e ele funcionava assim: o negativo ele era feito sobre uma placa de vidro sensibilizada com colódio. O colódio ele consiste numa mistura de nitrocelulose com álcool e éter. Então, a placa ela tinha que ser sensibilizada instantes antes da fotografia ser feita, da exposição. E a exposição durava de 3 a 12 segundos. Era um processo muito mais rápido, 20 vezes mais rápido do que os processos anteriores. E a revelação da imagem ela poderia ser feita depois da exposição. Então, era cerca de 15 minutos, se não me engano, após a exposição. Esse era um processo muito bom para fazer retrato, porque a exposição era de 3 a 12 segundos, então era ideal para fazer o retrato de pessoas, principalmente retratos de crianças, que não ficavam quietas durante a exposição da imagem. Em 1864, o processo de colódio úmido ele foi aperfeiçoado e ele passou a produzir uma emulsão seca de colódio com nitrato de prata. Foi isso aí que se instituiu a gelatina nos processos de exposição de fotografia. É um exemplo de negativo de vidro com colódio. Então, o negativo ele era feito na placa de vidro e depois a cópia era feita em papel albuminado. Essa fotografia em específico foi feita por um artista que ele atua atualmente. Então, o processo que ele utiliza é o mesmo de antigamente. Aqui tem outro exemplo, com uma quebra. O último processo que eu venho falar aqui é o de gelatina. Ele foi inventado em 1871 por Richard Maddox. Ele também era um fotógrafo inglês. E o processo, ele substituiu a emulsão de colódio, principalmente de colódio úmido. Já que essa era um processo feito com a placa, ela ficava seca. Então, era uma emulsão de gelatina e sais de prata. E como ela era utilizada de forma seca, se tornou muito mais fácil para manipulação e para exposição, para tirar as fotografias. Então, ela oferecia ao fotógrafo uma certa agilidade e rapidez, porque a exposição para se tirar fotografia elas eram feitas em segundos também, e possibilitou também, a partir de 1878, a produção em escala industrial, vamos dizer assim, das placas. Aqui tem um exemplo de fotografia com uma patologia que é chamada de espelho de prata, que é a oxidação da prata nessa camada de emulsão da fotografia. Aqui eu vou falar um pouquinho das propriedades, só para reforçar o que a Natália já falou.
E tem o esquema da estrutura do Cristóleum, que é o de albumina, uma camada de vidro, uma camada de papel com a emulsão de albumina e prata, e então outra camada de vidro. Esse sistema ele trouxe uma maior tridimensionalidade para as fotografias, e é por isso que ele começou a ser utilizado. Em cima tem uma data de 1880 a 1914, que é a data de utilização do processo. O colódio úmido é a camada de vidro mais a camada de colódio com prata e um verniz. Então era úmido e, como a Natália já falou, era um processo muito mais rápido. Então foi uma evolução muito grande na época, justamente por conta dessa rapidez. Que não precisava mais ficar tanto tempo assim parado para tirar a fotografia. Negativo de gelatina, aqui em específico a gelatina com prata. A praticidade desse tipo é que ele não era molhado, não era úmido, ele era seco. Então isso também foi um outro avanço na fotografia, que permitia ao fotógrafo mais rapidez, mais praticidade na hora de tirar a fotografia. E fala um pouco sobre a higienização. Basicamente, a solução principal que se utiliza para fazer a limpeza química é uma solução de álcool a 70%. Então, álcool é um etanol a 70% na superfície, e quando é seco eles usam uma seringa de borracha, só que tomando todos os cuidados para o caso de se tiver algum retoque, esse retoque não ser retirado durante a limpeza química. Aqui tem um videozinho bem curtinho, mas que mostra como ela faz essa produção da solução. Então, aqui no vídeo ela vai diluir o álcool em água, nessa solução de 75%, que eu falei. E depois ela vai pegar um algodãozinho, e ela vai pegar um algodãozinho e ela vai começar a fazer, ela vai tirar o excesso e vai começar a fazer essa limpeza no vidro, na fotografia. E ela vai limpar toda a superfície e depois ela vai voltar a guardar. Em relação ao acondicionamento para suporte de negativos de vidro, gostaria de destacar que, por ser um suporte muito frágil, ele exige bastante atenção em relação à sua preservação. Então, é sempre direcionado que se faça um projeto de preservação, onde se indique os formatos de embalagem e o melhor tipo de sistema de acondicionamento para cada tipo de suporte, já que vão ter suportes que estarão inteiros, outros trincados ou quebrados. Se indica que a maioria dos acondicionamentos, da preservação de negativos de vidro, eles sejam guardados verticalmente, e que só para negativos de vidro que sejam acima de 20 por 25 centímetros serem guardados horizontalmente, com uma sobreposição de no máximo 5 negativos, para evitar uma pressão feita sobre as chapas, e também que possa ocorrer qualquer coisa como o lado da emulsão colar no papel em que está sendo feito o acondicionamento. O negativo, ele deve ser sempre acondicionado com a emulsão para baixo, em contato com o papel ou com o estojo, onde ele está sendo guardado. Aqui, eu trouxe 2 exemplos de meios de guardar os suportes. O primeiro seria um estojo porta-chapas, que ele é um estojo feito especificamente para esse tipo de suporte, e ele é uma solução de acondicionamento primário. Então, é o primeiro acondicionamento que é feito, que vai ter contato direto com o suporte. E ele é ideal para que se faça o acondicionamento de chapas que estejam trincadas ou quebradas. E um acondicionamento secundário ou terciário seria uma caixa porta-chapas, que também é feita especificamente para esse tipo de acervo. É uma caixa que tem várias chapas de vidro já embaladas em estojo. Então, ela é uma caixa feita simples de molde e colagem. E já existem manuais especificamente para esse tipo de acondicionamento. Então, aqui eu trouxe uma foto simplesinha de um manual que a gente encontrou, especificamente para conservação de acervos fotográficos.
Então, tem uma parte específica que trata somente de acondicionamento de negativo de vidro. E aqui essa foto mostra passo a passo de como construir um estojo e uma caixa para esse tipo de suporte. Aí, falando agora sobre a parte de conservação. Os negativos de vidro, por eles serem bem delicados, eles têm alguns perigos em relação a eles. Muitos fotógrafos reutilizavam essas placas de vidro, então depois de revelar a foto, eles limpavam a placa de vidro e faziam uma nova emulsão. Por ser um material, o vidro ser um material classificado, vamos colocar assim, eles arranham muito facilmente, correm o risco de quebra, e alguns quebravam mesmo, alguns quebram, como uma foto que a gente passou no início, de uma foto muito famosa, que é aquela dos operários comendo em cima do andaime, e essa é uma foto que o negativo de vidro dela foi quebrado. E essa questão de acondicionamento é muito importante, porque, por exemplo, se elas fossem empilhadas, elas acabavam riscando e tem até um perigo de quebrar, dependendo do tamanho do negativo. Se um negativo menor for colocado embaixo e um maior sem o apoio devido for colocado em cima, ele pode quebrar. Aqui tem um exemplo dessa quebra, né, dessas fissuras, e falando um pouquinho sobre as patologias que podem ser tanto química quanto física. A patologia química, ela é essa perda da transparência, então ele fica fosco, o vidro, e a superfície pode ficar áspera. A física é isso que eu acabei de comentar, de fissuração e quebra, por ser um material que é duro, né? Então, e frágil ao mesmo tempo. Dependendo se tiver essa quebra ou essa fissura, a emulsão ela pode também apresentar surgimento de micro-organismos, fungos e bolores, que também danifica a peça. Aqui falando sobre a questão também do acondicionamento, que é a maneira que elas devem ser armazenadas. Elas têm que ser armazenadas em um armário, né? Num ambiente climatizado. Como a Natália já falou, a superfície tem que ser a superfície correta para colocar no estojo. Não pode ter muito empilhada, ela não pode ser empilhada com mais de 5 placas. Até no máximo 5 placas, uma em cima da outra, e não pode ter nenhuma pressão em cima. Quanto à gelatina, não pode ter muita umidade, porque ela amolece, então ela pode tornar a gelatina pegajosa. E também pode favorecer esse surgimento de micro-organismos, bolores e fungos. Só que também, se o ambiente estiver muito seco, essa camada de gelatina ela pode descolar do vidro. Então, o ambiente tem que ser muito bem climatizado. E a albumina tem que evitar também oscilação de umidade, porque os cantos quebrados ou as fissuras, elas podem evoluir para uma escamação da emulsão, que também danifica a fotografia. Aqui sobre a estabilização, que é basicamente a gente deixar todas essas patologias de maneira mais estabilizada possível para que o negativo ele dure mais tempo. Então, para negativos trincados, depois de fazer a higienização correta, os negativos eles têm que ser copiados e reproduzidos para você criar um novo negativo, e atualmente, né, a digitalização. Caso eles estejam quebrados, tem como colar com fita. Assim, você faz uma cola e uma junção de um negativo com o outro, de uma placa de vidro com uma outra. Esse vídeo ele foi tirado desse lugar, né, chama Lupa, essa associação, é uma associação portuguesa, e aqui eles estão mostrando como que faz essa questão da estabilização de um negativo de vidro que foi quebrado, que foi danificado. Então, primeiro eles colocam nessa placa de iluminada, nessa placa de luz, e para eles identificarem certinho onde é cada fissura. Aí, como eu falei, eles pegam uma placa de vidro nova, que é limpa, né? Ela tira todo o resíduo para não ter, todo o processo é feito com luva de pelica, também para não ter nenhum tipo de
pó, de pelinho que pode ficar que pode passar para o negativo, né? E aí eles vão fazendo essa nova colocação até estabilizar e juntar as duas peças. E aí eles pegam essa fita para grudar uma plaquinha na outra plaquinha. Aí eles colocam com uma certa pressão. Depois eles fazem o recorte dos lados da sobra, né? Tudo isso com muita delicadeza para não danificar a parte de vidro. Aí também uma curiosidade que a gente decidiu colocar foi sobre a câmera Mammoth, que ela é a maior câmera já produzida no mundo, criada pelo George Raymond Lawrence, e ela tinha mais de 4 metros de comprimento e pesava 640 quilos. Foram necessários cerca de 15 homens assim para mexer ela, e ela foi feita, né? Ela foi comissionada para tirar foto de um trem, que é esse trem que está na figura de cima. O único negativo tinha 1,35 m por 2,40 m e necessitou de 45 litros de produtos químicos para ser revelado, uma figura imensa. Porque as chapas de vidro, elas não tinham como fazer a ampliação. Então, a chapa que tinha o negativo era essa que ia ser revelada. Então, para fazer uma foto de uma paisagem ou de um trem, no caso desse tamanho, eles optaram por construir uma câmera enorme. Exatamente. E a conclusão, que os negativos de vidro, eles foram de grande importância para a evolução da fotografia, nessa questão, especialmente da rapidez de exposição do negativo, e que eles têm que ser preservados e mantidos da maneira correta. É isso. E aqui as nossas referências. É isso.